Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast, e se você está chegando aqui pela primeira vez, pedimos para você fazer sua inscrição no nosso canal, deixar aquele joinha, fazer uma pergunta para o nosso convidado, que teremos o prazer de encaminhar. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui a presença do nosso entrevistado de hoje, que é o Alexandre Leite. Queria agradecer imensamente por você ter vindo aqui em Indaiatuba, para essa oportunidade, onde nós vamos falar um pouco ali sobre universos de negócios, sobre uma empresa muito interessante que nós conhecemos pelo LinkedIn, que é a Advisor. E antes de mais nada, Alexandre, eu queria fazer uma pergunta para você dizer quem que é o Alexandre na fila do pão. Richard, obrigado pelo tempo, obrigado pelo convite. Eu acho que é muito importante abrir espaço para os pequenos, médios ou grandes empreendedores poderem passar a sua experiência e para que as pessoas que estão ali buscando informação e conhecimento, elas terem acesso a isso de uma forma simples. Então, essa iniciativa é uma iniciativa que a gente valoriza. Super importante ter vindo até aqui. Obrigado pelo convite. Tá bom? Eu que agradeço. Legal. Bom, a hora que a gente fala do Alexandre na fila do pão, eu queria ser bem literal e falar sobre a fila do pão realmente. Que o Alexandre sempre vai estar olhando, quando ele estiver na fila do pão, se o processo de servir o pão ou pegar o pão, ele está sendo melhor, se ele está sendo mais rápido, se os funcionários estão motivados, se eles estão atendendo de forma correta, se o estoque deles está bem administrado, se o pão está fresquinho. Então, esse é o Alexandre na fila do pão. Ele sempre vai olhar isso e, sempre incomodado, ele também vai sugerir. Se ele entender que tem alguma oportunidade de melhoria, ele vai falar, porque a partir do momento que a gente melhora, mesmo que não seja para a gente algo, a gente está melhorando para um bairro, para uma comunidade, para outras pessoas que estão na fila do pão, ou que estarão na fila do pão. E se essa fila do pão estiver menor amanhã, certamente eu vou ser atendido mais rápido e vou ter mais tempo para fazer outras coisas. Muito legal essa analogia. Sabe que a gente, há mais ou menos uns 2 anos atrás, aqui na Bits, nós mudamos um pouco sobre o propósito da empresa, né? Revisitamos missão, visão, valores, e uma das coisas que a gente percebeu que está no nosso DNA é desenvolver pessoas e empresas. Então, a gente tentar fazer a diferença um pouco na vida das pessoas. A gente enxerga que, principalmente uma empresa, está muito ligado ao que você colocou, né? Que são as pessoas, o produto e os processos. Tudo está diretamente ligado a isso. E quanto mais você consegue enxergar melhorias nesses pontos, mais o negócio desenvolve. E não só a empresa, não só o CNPJ, mas a pessoa física também acaba levando uma lição, seja para um dia ela empreender, seja um dia para ela levar essa bagagem para outra empresa. Então, eu achei muito legal o seu comentário, que realmente a gente pode sempre estar revisitando e tentando melhorar isso, né? Não sei se você concorda. É muito importante porque a hora que a gente olha, existem muitas discussões de qual a melhor forma de atender o cliente. Uhum. E no final, assim, quem hoje é responsável pelo sucesso ou pelo desenvolvimento de uma companhia, de uma empresa, de uma pequena empresa, de uma grande empresa, é o cliente. E a gente observa muita coisa. Hoje, por exemplo, é muito interessante, mas se você pegar hoje um rótulo de shampoo, quem já vai atingindo a minha idade, vai alcançando os 50 anos de idade, a hora que vai ler o shampoo já não consegue mais ler. Então, o que a gente percebe é o seguinte: será que o pessoal de produtos não consegue fazer uma letra um pouco maior? Vai abrir uma embalagem? Será que não tem um jeito mais fácil de abrir embalagem? Tem embalagens, por exemplo, outro dia a gente foi abrir um Gatorade que ele tinha que tirar aquele lacre, então você tem que tirar, daí você não consegue tirar. É uma coisa tão simples revisitar. Ou um iogurte que você vai abrir às vezes e você não... Então, assim, são coisas tão simples, marcas famosas que deixam de atender às coisas simples e básicas do consumidor. E isso causa uma experiência ruim. É uma jornada, é simples, é abrir o iogurte, mas você pode machucar o dedo, você pode não conseguir abrir, você pode ainda engolir um pedacinho de alumínio junto. Ou seja, estar atento a esses pequenos detalhes, ele faz muita diferença dentro das companhias, dentro das corporações. E nos detalhes é que se encontram os grandes diferenciais. Uau, é bem isso.
É impressionante perceber como empresas de grande porte, né, que acabam às vezes esquecendo de entender quem que é seu público-alvo. E se de fato a pessoa já, a visão, não precisa nem ter 50, que tem 41, já estou sentindo uma pior ali na visão, e entender o que você pode fazer para melhorar um pouco do dia a dia da pessoa, né? E em cima até desse gancho que você me deu, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, o que te levou a criar Advisor, foi em 2014, correto? E o que você tinha em mente, qual que era ali o sonho? De forma muito resumida, eu entendo que quando nós optamos por empreender, nós precisamos de alguns pré-requisitos. São importantes na vida. E isso não acontece de uma forma tão linear, onde você fala, olha, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e um dia eu terei uma empresa. Não é linear. Uhum. Mas se eu pudesse falar quais são os componentes importantes para que a gente alcance esse momento de falar, vou empreender, eu não vou colocar em ordem, mas eu enumeraria alguns itens que eu julgo importantes. Um deles é trabalhar com alguém que realmente faça a diferença. E às vezes é melhor você trabalhar com alguém que faça a diferença do que salário, muitas vezes. Uhum. Então, nesse aspecto, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes empreendedores. Trabalhei com o senhor Ernesto Corrêa, que fez a GetNet, depois vendeu para o Santander em 2012, com o senhor Guilherme Stumpf, que foi o grande idealizador de toda a tecnologia. Eles quebraram o duopólio, né, que é Cielo e Rede hoje, que era a antiga Visanet e Redcard. O Mark Schoenberger, que foi o presidente, que desbravou toda a parte comercial e fez a empresa alcançar um grande espaço hoje dentro do mercado. Então, eu diria um dos pontos independentemente de remuneração, trabalhe em uma empresa achatada e com pessoas que façam a diferença. Não pessoas que te tragam o que todo mundo está lendo através das análises, porque daí você não precisa de ninguém. Porque a análise, você busca análise, você lê, você pesquisa no Google, na inteligência artificial, você consegue hoje obter um monte de análise. Mas o importante é alguém que enxergue o que não está escrito. O segundo ponto que eu julgo importante para quem vai dentro dessa trilha é muito importante que eu sugiro algum curso de negócios que realmente faça diferença. Então, estudar um pouco de inovação, estudar muitos casos de empresa, porque isso vai te deixar de forma intuitiva, de forma muito rápida, você vai poder analisar as situações e tomar decisões que são importantes para o seu negócio. E o terceiro ponto que eu entendo é importante você passar por áreas, meio também. É importante ter uma visão comercial, é muito bom ser comercial, mas você precisa passar por algumas áreas meio, como, por exemplo, você precisa passar por processos, você precisa passar por RH, você precisa saber quais são as ferramentas de um RH, como você vai utilizar. Então, é muito importante, seja pesquisando, seja fazendo curso, marketing, somar esse conjunto de informações vai te dar a condição de empreender. E estar preparado para errar algumas vezes. Eu empreendi a primeira vez com 17, depois com 20, depois falei, agora eu vou ser funcionário, fui executivo por um bom tempo, e aí falei, vou voltar. Tinha a minha essência, falei, vou voltar a empreender, e aí em 2009, na verdade, a gente fundou a Advisor. A diferença é que em 2014 foi quando eu realmente fui à frente da empresa, para que, a partir daí, a gente olhasse esse universo grande de desperdício de dinheiro com utilities e falasse, vamos atuar aqui, que pode ser uma boa oportunidade. Tem que ter um pouco de sorte, é muito difícil falar que tudo aconteceu de forma planejada, tem que ter sorte, resistência, preparado para apanhar bastante e precisa ter energia. Então, eu falo, muitas vezes, um executivo que está alcançando aí 40 anos de idade, quando eu tiver 50, eu vou... Tá bom, só que é o seguinte, ele tem que lembrar que quando ele for sair da vida executiva, ele ainda tem que ter energia para enfrentar um pouco de dificuldade na vida. Então, será que 50 anos é a idade certa para empreender? Ou será que eu tenho que começar mais cedo e ter o meu tempo? Mas é difícil, porque eu vou devolver o meu carro da empresa, vou ficar sem o plano de saúde, não vou ter mais o telefone e vou precisar, a partir daí, começar a viver a minha vida. E vai ser isso mesmo, e vai ser difícil.
E vai doer, alguns anos doerão bastante e vai precisar resistir. Então, tudo isso associado à criatividade e muita resistência formam o perfil de quem vai empreender. É a dica ou o que eu falaria sobre Advisor, como surgiu o Advisor, e também já sugerindo para quem pretende empreender, sabendo as componentes que precisa ter, as dificuldades que vai encontrar. Eu achei muito legal, porque assim, as pessoas muitas vezes acham que quando é CLT vou empreender para ter uma vida mais tranquila. E, na verdade, a gente sabe que não é um mundo de flores e muitas vezes a gente lida com frustrações, com medos, receios. Mas também uma coisa assim que me chama a atenção é isso, que fazendo uma analogia dessa questão que você comentou de começar um negócio com 50 anos, eu faço uma analogia com ser pai com 50 anos. Você pode ser pai com 50 anos. Uma mulher é um pouco mais complicada, mas a questão você vai ter mais energia para correr atrás de uma criança e tal, que exige energia, né? E, ao mesmo tempo, continuando ainda nesse exemplo, a pessoa pode pensar, não, com 50 anos eu vou estar com uma vida mais estável para ser pai, eu vou ter mais experiência, bagagem de vida, beleza, mas tem a questão da energia. Eu achei legal essa analogia, assim, porque realmente nunca é tarde para começar, mas sempre vai ter seus desafios da idade. Eu queria que você colocasse um pouquinho os desafios que você teve ao iniciar a empresa, se você teve alguma grande lição ali no começo do negócio. Eu costumo dizer que o conhecimento da tecnologia hoje é o conhecimento da navegação do século XII, do século XIII, ou seja, hoje quem tem conhecimento de tecnologia em diferentes frentes, né? E conhecer a tecnologia, você não estou dizendo necessariamente ser um programador, mas conhecer quais são as componentes de tecnologia da informação, quais são os componentes aonde você pode buscar diferentes formas de desenvolvimento e quais são os tipos de desenvolvedores que você vai precisar. Eu vejo que hoje é um grande desafio. Então, para quem vai para a área de tecnologia, e para quem não vai também, porque a tecnologia está presente em absolutamente tudo. Então, você pode estar trabalhando com petróleo e precisar de tecnologia. Você pode estar trabalhando com agro e precisar de tecnologia. Você pode estar trabalhando com câmbio e precisar de tecnologia. Então, eu entendo o seguinte, os principais desafios. Encontrar um mercado que seja um mercado interessante. Além de encontrar este mercado, você conseguir encontrar o produto que vai se adaptar bem a este mercado. Então, quais são os produtos, como vai se diferenciar nesse mercado e ter um conhecimento de quais são as componentes de tecnologia que podem te ajudar como diferenciais para vencer neste mercado. Agora, desafios do dia a dia, milhares. Né? Então, montar o seu plano de contas numa realidade diferente de uma vida executiva, que você monta o plano de contas, se deu errado, você tem muito caixa para ajustar, você não tem muita chance de erro quando o negócio é seu. Então, são alguns desafios que a gente enfrentou e certamente todo mundo que empreende enfrenta esses desafios. Sem dúvida. E muito legal. E assim, você como CEO, como que você consegue manter o foco, produtividade? Você tem algum hábito, alguma prática que te ajuda a manter esse equilíbrio? Há aproximadamente uns 10 anos eu pratico bastante esporte, mas esporte, assim, principalmente o cardio, a exaustão. Não gosto muito de academia, a gente precisa fazer com um pouco mais de idade, mas hoje eu gosto muito de nadar, de correr. Lógico que nem sempre dá para a gente correr por causa das costas, mas a natação está sempre presente. Legal. O esporte é algo que realmente nos ajuda a ficar sempre focado e organizar os pensamentos. Bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Advisor, suas frentes de atuação, para a gente conhecer um pouco mais o seu negócio. Ótimo. A Advisor, ela é uma empresa que conecta os consumidores com os geradores, os grandes geradores de energia. Então, quando a gente fala grandes geradores de energia, a gente está falando geradores que hoje são associados também a grandes distribuidoras. Então, por exemplo, CEMIG, Votorantim, que tem a Auren, a Braskem,
a CPFL, Enel, esses distribuidores e concessionários de energia, eles também são geradores de energia. Então, nós conectamos os nossos consumidores de energia com esses grandes geradores. E são estruturados produtos que atendam essa necessidade. Então, a gente usa a tecnologia para isso, para estruturar esses produtos e poder ganhar diferencial no mercado. Esse é o segmento principal nosso, o segmento de energia. Nós temos um segundo segmento, onde nós temos um meio de pagamento para abastecimento de frota. Então, nós virtualizamos os pagamentos. A gente tem uma patente que virtualizou maquininha e cartão. A gente passou isso tudo para o mobile. É um negócio que vem crescendo bastante e deve se tornar maior do que o negócio de energia. Estamos desenvolvendo alguma coisa em agro também, usando sempre a competência fundamental nossa de otimizar custos, reduzir custos. Então, agro, a gente atua na parte de regularização, organização e investimento em propriedades agrícolas em alguns estados, principalmente Tocantins, que tem uma diversidade fluvial e pluvial fantástica. Então, as culturas são diferentes, como, por exemplo, do Mato Grosso. Ainda é um estado que está um pouco, como eu posso dizer, não está tão preparado ainda para o agro, mas certamente deve abrir muitas janelas de oportunidades. E a parte de câmbio, aonde esse é um negócio ainda muito incipiente, mas a gente está enxergando que quando alguém vai fazer uma viagem internacional, ele tem oportunidades de fazer remessas e não gastar com câmbio turismo, e sim com o oficial, com o comercial, algumas despesas que ele não faz hoje. Então, sempre entrando em mercados que, se são ou novos mercados ou mercados existentes com produtos diferentes, sempre a nossa estratégia. Ou a gente entra em novos mercados, ou nós entramos em mercados existentes com produtos diferentes, mas sempre fazendo alguma coisa diferente. Uau, bem legal, bem diversificado, né? E, assim, se tratando em energia, como que você vê a evolução desse mercado nos próximos anos? É muito interessante essa pergunta, porque quando a gente fala de evolução de mercado, nós fazemos vários planejamentos, mas as previsões elas existem, de certa forma, para humilhar os analistas, né? Uma vez eu vi isso de um amigo e é verdade. Mas se a gente puder fazer uma previsão deste mercado, nós enxergamos que este mercado ele deve enfrentar uma grande consolidação. Então, esse mercado deve encontrar uma grande consolidação. Os grandes devem se juntar ou aglutinar menores e para absorver esse aumento de escala que o mercado está enfrentando. Então, se vocês observarem, nós vou falar alguns números, tá? Antes, para que você pudesse acessar a energia no Mercado Livre ou escolher o gerador que você quer comprar energia, você precisaria ter de potência 3 megawatts. Só para a gente ter uma ideia, uma loja de supermercado hoje ele tem em média uma potência de 200 kilowatts. Seria como se fosse 15 lojas de supermercados, ou o equivalente a 6 indústrias de médio porte, que em média tem 500 kilowatts. Então, você precisava ser relativamente grande. Depois, isso reduziu para 500, e hoje, isso a qualquer posição em média tensão. Hoje, se a gente parar para pensar, estavam falando de um carregador de carro elétrico que ele vai ter de potência... Estou dando um exemplo, vai 30 kW de potência. Em tese, você já poderia, esse veículo já poderia abastecer já com uma potência que te habilitaria a escolher qual gerador que você quer comprar. Então, o mercado, ele parte para duas expansões. Uma delas é no varejo, que são os pequenos consumidores, e aí você precisa de muita tecnologia para poder escalar, para poder continuar dando os diferenciais. Quanto mais você conseguir fazer o pequeno ter os mesmos benefícios que o gigante, mais diferencial você cria no mercado. Se você quiser atender o pequeno, falando, não, você é pequeno, você tem que comprar um produto básico, porque eu não tenho condições de te atender, você cria menor diferencial no mercado. E uma segunda forma de atuação, aí sim, os grandes, eles podem caminhar para a autoprodução, que é ele passa a ser o gerador da sua própria energia. Não
não estou falando de geração distribuída, placa solar, não. Acho que a gente falou o seguinte, energia fotovoltaica, solar, energia eólica, mas voltado a grandes consumidores. Então, tem alguns desafios desse mercado, é um mercado que usualmente todo mundo trabalha entre 8 e 10 anos, é um volume maior, então o que eu costumo dizer é que a gente vai ter o mercado livre do mercado livre. Então, hoje, quando a gente fala em mercado livre, já é muito conhecido, todo mundo fala que dá pra, eu brinco, eu falo que tem mais vendedor de energia do que coach hoje, né? Tem muito vendedor de energia, mas a gente pode dizer que tem novas ondas vindo no mercado, o varejo e esse novo formato de contratação de energia. Muito legal. E assim, a gente estava conversando aqui sobre números, vocês têm aí 20 megawatts médio, cerca de 150 clientes, e uma coisa que me chamou muita atenção é que você estava falando dos métodos de diferenciação, que é justamente você poder enxergar os desafios do pequeno e tratar ele como grande, né? Mas o que você acredita que fez a Advisor crescer tanto nos últimos anos? Bom, eu diria que um pouco de sorte, né? Porque foi muito trabalho e a hora que você não aguenta mais com o trabalho, um pouco de sorte ajuda. Então, conhecemos pessoas interessadas em bons negócios e, segundo, a Advisor, ela sempre se preocupou em fazer algo diferente. Então, vou te dar um exemplo. Existem hoje, quando a gente olha o mercado de energia, existem algumas despesas que ninguém olha para como otimizar essas despesas, porque elas representam, eu vou te dar um exemplo, se eu comprar uma energia mais barata, naturalmente eu vou ter 35% de redução de custos ou 32%. Só que se eu fizer mais alguns ajustes, eu vou ter mais 4 ou 5 pontos percentuais a mais. Então eu sairia de 32 para 36 ou de 35 para 38. E ninguém olha isso, porque precisa de tecnologia para isso. E a nossa empresa, a Advisor, ela vai se diferenciando, porque ao invés de ela trazer 30, ela traz 33. Se o mercado está trazendo 35, ela traz 38. Sempre um pouco a mais, com bastante tecnologia. Ah, mas é pouco. Só que 3% em cima de 30 são 10%. 5% em cima de 30 são 17%. Então, o que a gente começa a olhar é o seguinte, o reduzir custos, ele não diz respeito a reduzir grandes custos. É muito interessante isso. Mais uma vez, a mãe de um amigo meu, muito amigo, ela falou, olha, é o seguinte, uma vez falaram, quando eu tiver um carro melhor, um carro novo, eu vou deixar esse carro lavado, polido, mas por enquanto, enquanto eu não tenho um carro bom, eu vou usar esse carro mesmo e não vou lavar, não vou cuidar dele. E é justamente o contrário. Quem cuida quando tem pouco, vai cuidar quando tem muito. E aí entra um ponto extremamente importante. Quem cuida das pequenas despesas vai cuidar das grandes despesas. Quem não cuida das pequenas despesas vai negligenciar as grandes despesas também. Então, é muito importante isso, é olhar as pequenas despesas. Lógico que a gente não vai deixar de olhar as grandes, mas se você está olhando bem as pequenas, certamente você vai olhar muito bem as grandes despesas. É questão de hábito, né? E às vezes a pessoa vai começar a pensar, não, que agora eu tenho bastante, está na abundância, eu não vou me preocupar com 2%, 3%. Mas eu concordo plenamente que é essa questão de hábito e de cultura de você conseguir implantar. Eu fiquei curioso aqui para entender que tipos de empresas se beneficiam da sua solução. Nós temos hoje indústria, logística, condomínios, centros logísticos, shoppings. Então, hoje nós temos frigoríficos, nós temos hoje um conjunto, redes de supermercados, varejista, varejo alimentar, nós temos diferentes gamas de clientes, mas hoje a gente pode dizer que varejo alimentar, indústria, em alguns casos serviços, mas a parte de logística, eles são hoje os grandes beneficiados das soluções. As montadoras hoje, a gente não tem nenhum cliente, nenhuma montadora como cliente, mas nós temos alguns sistemistas, algumas empresas que fornecem para as montadoras. Legal. E então, assim, é bem amplo as possibilidades, né? Deve ser, assim, bem desafiador atuar nas frentes, assim, até antecipando a minha pergunta de agora sobre marketing e vendas. Que ações que vocês têm
feito, que você entende que trazem os melhores resultados para a parte de vendas, ainda mais com um leque tão grande de tipos de empresa para você atuar, né? Richard, nós enxergamos o seguinte: entre conquistar um cliente novo e atender um cliente, nós atendemos o nosso cliente. Então, o nosso principal marketing, por incrível que pareça, ele é o marketing mais antigo que existe. É o marketing de cliente indica cliente. É impressionante. A gente tem, lógico, nós temos uma forma de manter relacionamento com os clientes, porque vai aumentando a quantidade de clientes. Então, nós temos o nosso boletim, 90 Segundos de Energia, onde a gente manda conteúdo técnico para os nossos clientes. Então, sendo honesto aqui, está saindo em 4 minutos, mas a gente está procurando alcançar 90 segundos de energia. Então, a gente tem alguns mecanismos, a gente utiliza também redes sociais, a gente tem boletins técnicos, mas nós temos relatórios gerenciais para os nossos clientes, todos utilizando BI, utilizando Data Warehouse. O nosso cliente tem relatórios dinâmicos, interativos que ele acessa. A gente usa inteligência artificial. Eu não gosto do termo inteligência artificial. Vamos mudar um pouco. A gente usa algoritmos. Moda, né? A gente utiliza algoritmos para recomendar aos clientes que ações eles precisam realizar. E aí precisa confirmar, lógico, com a visão operacional deles e fazer a implementação. Então, o nosso marketing, ele é ter um bom produto, atender bem e conseguir fazer com que o cliente ele se sinta atendido sempre com algum diferencial. E dessa forma, a marca vai crescendo, um vai indicando o outro e assim a gente vai crescendo. Muito legal. E, assim, até voltando na pergunta inicial de quem é o Alexandre na fila do pão, fazendo essa questão do pão, o seu negócio não é algo tão simples, como ele é um B2B bem nichado, não é algo que a pessoa acorda com vontade de contratar advisor. E como que vocês fazem para passar essa autoridade e educar até o mercado da possibilidade que existe uma alternativa para isso, né? Excelente pergunta, Richard. O que acontece muito, e eu costumo dizer que existem algumas técnicas que todo mundo usa para captação de clientes. Essas técnicas, elas funcionam, mas funcionam por um curto espaço de tempo. Então, vou te dar um exemplo. É usual, principalmente na parte corretora de bolsa de valores, existe uma técnica onde você fala para 50% dos clientes que o preço da energia que o preço da bolsa, que a bolsa vai subir e 50% que a bolsa vai cair. Para aqueles 50% que você falou que a bolsa ia subir, a bolsa subiu, você ganhou eles como cliente. Só que você não teve uma conversão de 1/10 que você teve que falar a mesma coisa para todo mundo. Então, essa é uma técnica que muita gente do mercado acaba utilizando, e não só no mercado de energia, em diversos mercados. A nossa posição, ela é uma posição que sempre vai buscar a técnica. Ou seja, eu quero ganhar mais dinheiro com energia. A gente quer proteger a sua produção. Mas eu tenho um amigo que está ganhando dinheiro, porque ele comprou energia muito mais barata, está vendendo. Tudo bem. Não tem problema, realmente pode acontecer, mas também pode acontecer o contrário. Pode acontecer, se você quiser arriscar um pouco mais, pode acontecer de você perder muito dinheiro. Quem não lembra da crise de 2008, 2009, quando todo mundo começou a usar o hedge de dólar para fazer lucro em cima das companhias. E aí o que aconteceu? O dólar caiu, todo mundo estava ganhando dinheiro. A hora que o dólar inverteu, um monte de empresa deixou de existir. Então, a energia é exatamente a mesma coisa. Todo mundo precisa entender que é importante que o objetivo da energia ela é proteger a sua produção. Mas eu também quero ganhar dinheiro, eu quero ser mais agressivo, eu quero isso, eu quero aquilo. Um pouquinho, olhar, analisar tecnicamente, sim. Mas nós não vamos orientar os nossos clientes a tomarem riscos. A gente sempre vai buscar. E aí, o que acontece com isso? Demora um pouco mais, porque nós somos muito questionados. Tem clientes que nos falam, não, mas eu sei que vai, eu estou sabendo que vai chover e o preço da energia vai cair. Tudo bem, mas depende de quanto vai chover, depende de onde vai chover, depende se tem alguma outra variável aí. Então, a gente procura analisar, em alguns momentos, sendo extremamente conservador. E a hora que acontecem essas inversões, os clientes nos telefonam e falam, poxa, que legal. Ou seja,
vocês não quiseram ir numa linha de tentar ser o mais amável ao mercado, falar vamos ganhar dinheiro, a gente procurou seguir uma linha mais conservadora. E aí a hora que realmente o mercado precisa, a gente acaba sendo sempre buscado. Então a gente vem crescendo dessa forma. Não sei se a gente vai mudar a estratégia, não sei se em algum momento a gente vai procurar ser um pouco mais agressivo, mas por hora a nossa estratégia ela é proteger produção e fazer com que o cliente se sinta seguro com a energia que ele tem contratado. Às vezes ele vai ficar um pouco bravo porque vai ter uma energia mais barata, mas dificilmente ele vai ficar bravo porque ele perdeu dinheiro. Eficiência energética, né? Isso que é legal, para ele saber que ele vai ter a tranquilidade, que a máquina dele não vai parar em determinado momento, né? Exatamente. E, assim, eu fiquei curioso, porque você tem bastante frentes de atuações em negócios bem distintos um do outro, né? Você que está por trás dessas ideias, de onde que vem essas possibilidades? É bem interessante, mas hoje... para o segmento de energia, nós temos quem está junto na equipe, dedicado. No segmento de gestão de frotas, nós temos parceiros. Nós não crescemos com os negócios da mesma forma. Então, por exemplo, em agro nós temos sócios, em frotas nós temos sócios, em energia nós somos sozinhos, em câmbio a gente está avaliando, nós temos parceiros. Ou seja, para cada negócio a gente cresce de um jeito, que é um dos pontos importantes, Richard, quando a gente está fazendo negócio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente quer ser ambidestro, todo mundo vai ter uma mão dominante. Você enxerga com seus 2 olhos, mas um olho seu é dominante. E você precisa saber qual é o seu lado dominante. E esse lado dominante você trabalha e vai. Os demais, você pode trabalhar de uma forma um pouco mais flexível, com um pouco mais de parcerias. O que você não pode é deixar um negócio atrapalhar outro. Então, cada negócio é uma unidade de negócio, cada negócio cresce de um jeito diferente, cada negócio cresce com parceiros diferentes. Então, dessa forma, a gente consegue diversificar e vai acontecer uma coisa interessante, porque os negócios, em algum momento, eles começam a se juntar, né? E isso começa a acontecer, e aí eles acabam se potencializando. Que bacana. Nós também trabalhamos um pouco parecido aqui com unidades de negócios, até um mundo com possibilidades de criações de ferramentas e produtos como SaaS, para valorizar até a iniciativa de cada sócio. Eu perguntei isso sobre essas diversidades de segmentos e atuações que vocês têm, porque para cada um dessas soluções tem um cliente ideal, a persona, as objeções, os seus anseios, seus diferenciais, e tudo isso acaba se tornando mais complexo nesse mundo de marketing, né? É verdade. É verdade, e por este motivo a gente acaba sempre pensando em formas diferentes. E não deixando um negócio interferir no outro. Essa é a receita que a gente segue, essa é a nossa regra principal. Isso é muito legal. E como que você consegue, além de ter pessoas qualificadas cuidando, parceiros estratégicos de cada negócio, questão de conciliar a sua agenda, que momento que o Alexandre vai pôr mais energia em uma e outra. Eu pergunto isso como uma dica aqui para mim, que também estou tentando diversificar ali dentro das possibilidades de atuação. A gente tem como se fosse um filtro de decisão. A gente usa um filtro muito intuitivo, mas o nosso primeiro filtro é o seguinte: entraram 2 ou 3 demandas. Qual é a demanda que protege o nosso negócio? É esse, perfeito. Dentro dessa demanda, entraram 3 demandas distintas. Ok, primeiro, o que eu já atendo, depois o novo. Dentro do que eu já atendo, como que a gente... Então, agora tem 3 que eu já atendo, como que a gente faz? Aí a gente tem que ter estrutura para atender. Então, o ponto principal nosso é o seguinte: os nossos recursos, ele tem que atender ao nosso negócio principal. Os outros negócios, se tudo desse errado, e isso é um exercício extremamente importante que todo mundo precisa fazer. Se tudo desse errado, como funcionaria? Então a gente está sempre fazendo essa pergunta: se tudo desse errado, como funcionaria? Para que a gente não despenda recursos aonde a gente sabe que ali na frente eles farão falta.
Exatamente. Eu achei muito legal a sua resposta, porque assim, o custo por aquisição de um novo cliente é muito alto. Então, se você já tem um cliente na sua carteira que às vezes está dependendo de alguma decisão, de algum apoio seu, às vezes vale muito mais você gastar energia desse cliente atual do que despender energia numa possibilidade de um cliente novo. Não sei se você concorda. E eu tento fazer exatamente isso. A gente, como cada sócio precisa vender aqui também, né? Cada um tem a sua frente, a gente chama de BU, né? Business Unit, é a unidade de negócio. Então, eu tento manter assim, uma média de 20% do meu tempo para vender, para trazer novos clientes, e 80% do meu tempo para cuidar do time ou dos clientes atuais. É interessante essa visão sua, Richard, porque você está olhando a sua carteira, você está olhando o que você já tem, o que você já construiu. E uma das coisas que mais angustia hoje uma empresa é um cliente falar para você, olha, eu não estou satisfeito com o seu trabalho. E acontece. Uhum. E essa hora é a hora que a gente volta, revisita absolutamente tudo e fala aonde nós estamos errando e o que a gente tem que corrigir. Porque é inadmissível um cliente ser insatisfeito. Ah, mas ele é insatisfeito porque ele não trabalha bem. Isso é um outro ponto. Isso é um justificativo, porque isso acontece, né? Às vezes você liga para uma empresa e fala, eu não estou satisfeito com o seu carro. Ah, mas porque você está dirigindo errado o meu carro. Não é que o meu carro está ruim. Não, é você que não se adequa bem. Esses dias eu falei para uma empresa, falei, desculpa, eu ainda não sou cliente padrão para vocês. Em breve eu volto, então. Porque eu fui tão assim maltratado ou desprezado que eu falei, eu não estou no nível de vocês ainda. E acho que é fundamental que o cliente, independentemente do nível dele, pode ser um operário, pode ser um gerente, pode ser um diretor, ele precisa entender que você não está tratando ele com diferença. Uhum. Isso é muito importante. E na nossa empresa todos são tratados exatamente da mesma forma. A gente não faz diferença, a gente não prioriza, mas nós priorizamos os clientes que já são clientes nossos frente a uma expansão comercial ou frente a um novo negócio. E é muito legal isso, Alexandre, porque eu tenho uma visão assim, sobre tudo. Quando alguém está reclamando, é porque ele ainda acredita que você pode reverter o jogo. Seja um cliente, seja até num relacionamento amoroso, afetivo, ou até mesmo de amigo. Quando alguém te dá um feedback negativo, está ali uma oportunidade de você revisitar, que nem você colocou, e até aprender do que você às vezes não está enxergando na sua gestão, enfim, o que está passando percebido. Mas eu acho que principalmente aquela questão da gente colocar o bonezinho do cliente e entender no lugar dele, o que poderia estar sendo feito de diferente, a gente ter um pouco mais de empatia. E é uma coisa que eu particularmente sinto muita dificuldade nessa nova geração. Percebo que a tendência dessa nova geração é ter cada vez menos empatia com o próximo, sabe? A gente se pôr um pouco no lugar dele, entender. Eu, pelo menos, já aprendi muito com situações adversas e consegui reverter ao ponto da pessoa se tornar um parceiro estratégico, aquele que indica. Porque aquela história que um cliente satisfeito pode ser que ele te indique em algum momento. Mas um cliente insatisfeito é certeza que ele vai te queimar para alguém na primeira oportunidade. Não sei se você concorda. Essa é uma regra que a gente aprende qualquer primeiro curso que a gente faz de vendas, de marketing, de tudo. A primeira regra é: um cliente satisfeito pode te indicar para 3, um cliente satisfeito ele fala mal para 10. Isso é a primeira regra que a gente aprende. Mas o mais interessante de tudo isso é que, como nós somos executivos e nós sempre inovamos e a gente não tem paradigma, a gente acha o contrário. A gente acha que pode tratar mal o cliente, porque a gente vai crescer tanto que a gente não vai ter outros clientes ali que vão trazer problemas para a gente. Só que a gente esquece que esse cliente que foi bem atendido, ele pode ser seu vendedor e você vai economizar muito mais com expansão comercial. Eu concordo, e o que é chato, muitas vezes, é essa visão nossa mais de velho, né? Mais de idoso, vamos chamar assim, não sei hoje como que é o politicamente correto.
Mas essa visão mais antiga que representa um pouco de paradigma, acaba sendo um paradoxo, porque você fala, olha, eu tenho que inovar, eu tenho que quebrar paradigmas. Então, é uma quebra de paradigma. Eu vou atender só os novos clientes, os antigos não. Isso é uma quebra de paradigma. E certamente existem executivos que defendem essa linha. Existem porque a gente sabe, né? Enfim. Mas tem uma coisa muito ligada também ao valor da sua marca, à imagem que você está passando da sua marca. Coisas implícitas que você está preocupado com a sua marca, você está preocupado de um cliente falar, olha, essa marca não me tratou bem, essa marca não foi séria. E quando isso acontece, você precisa voltar para dentro de casa imediatamente. E não só você, mas os colaboradores precisam participar desse mesmo entendimento. Refletir, né, esse valor. E quando a gente atende mal ou comete um erro, a gente para e faz uma reflexão. Por que nós erramos? Nós erramos por quê? Porque a gente foi desatento, onde a gente poderia... E a grande maioria das vezes está ligado à comunicação, né? A gente se comunicou mal, a gente explicou mal o que a gente queria, a gente não observou alguma coisa que o cliente falou e a gente acha que quem está errado é o cliente. E os colaboradores que trabalham na nossa organização, eles precisam ter essa visão, porque se ele não tem uma visão de empatia, e não só com o cliente, mas com parceiros, se ele fica só esperando a coisa chegar para ele, se ele não vai buscar a bola, se ele não vai olhar lá, ele também não participa da nossa organização. Em pouco tempo, ou ele se adapta, ou ele não vai ser colaborador da nossa organização. É bem isso. Eu acredito muito nisso, que é importante que a empresa tenha ali a sua missão, a sua visão, os seus valores, mas o mais importante não é a empresa se adaptar aos seus valores por conta de um colaborador, de um cliente. Eu acho que, no caso, as pessoas que trabalham ali que têm que se adaptar aos valores da empresa, né? É o ponto de que a gente acredita que todo mundo é seu cliente. E quem trabalha do seu lado é seu cliente interno. E você precisa lidar com as dores deles, com os feedbacks deles, como se realmente fosse um cliente. Porque a gente percebe que quando tem essa cultura muito clara para todo mundo, a gente consegue melhorar tanto na comunicação, quanto nas entregas, enfim, na percepção do outro lado da pessoa, né, do que você está entregando. Mas eu acho que é interessante isso, de você compartilhar esses valores com todo mundo e sempre estar revisitando, mostrando, para que todo mundo esteja claro com o que você pensa como diferencial. E aí o que você comentou, se a pessoa não se enquadrar, um abraço, né? Teve feedbacks e vamos procurar o próximo. É isso, mas a gente se esforça bastante para que as pessoas entendam. Se tem uma reflexão, e uma das coisas que a gente sempre fala, né? Às vezes o colaborador fala, não, porque pode me mandar que eu vou pegar, eu vou encaminhar, eu vou fazer. Eu chamo o colaborador e falo, tudo bem, uma pergunta. Você vai receber, você vai encaminhar? E se amanhã você não estiver aqui? Nós receberemos, nós encaminharemos, recebendo o resultado, informaremos. A gente, às vezes, então, é uma forma que a gente tem de ser o super-herói, a gente faz, né? Eu vou fazer. Na verdade, a gente não faz nada. Quem faz é uma organização, é um processo, é uma rotina. E se outra. E é importante quando um colaborador sai ou quando tem umas férias, porque a empresa tem que estar preparada para isso. Isso é o mais importante. Porque o negócio ele vai continuar e ele precisa continuar. Muito legal. A gente precisou, da pior maneira, aprender isso alguns anos atrás, onde a gente investiu nosso tempo em descrever exatamente, fazer o POP, né, de cada função, que seria basicamente o POP. Tudo que a pessoa tem que fazer, como ela tem que fazer, para quem que ela tem que entregar, quem ela se submete de cada área. E aí é legal porque a gente sempre revisita e atualiza, porque isso não está escrito em pedra, né? E treina novamente cada modificação. Isso a gente consegue deixar a equipe mais autônoma, sem precisar ficar aquele dito pelo não dito, né? Que acaba gerando, às vezes, muito, muito ruído na comunicação. E eu queria aqui que você compartilhasse conosco algum case de sucesso, algo que você te chama a atenção aí, que vocês conseguiram implantar, que dá aquela motivada, que a gente sabe que nós
somos movidos por desafios, mas quando a gente consegue implementar um desafio, é lógico que devido a ser uma área talvez delicada, se você não pudesse citar nomes de clientes, sem problemas, mas se você pudesse trazer aqui qual foi algo impactante, marcante aí na sua trajetória como CEO da Advisor. Richard, lógico que a gente sempre tem muitas histórias mirabolantes e conquistas. O que eu gostaria de salientar é que o case, ele acontece no dia a dia e às vezes com pequeninas coisas. Hoje, por exemplo, um cliente precisava de uma informação e era uma informação difícil, ninguém tinha conseguido, ele não tinha conseguido, outros não tinham conseguido, ou isso aconteceu hoje. E a gente falou, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por aí, e um colaborador surgiu com uma ideia e conseguiu levantar a informação que o cliente precisava. Então, é uma coisa muito simples. Ele precisava de uma conta de energia que ninguém estava conseguindo tirar essa conta de energia. Ninguém conseguia tirar essa conta de energia. Nem o cliente, nem a área financeira do cliente, nem a contabilidade do cliente, nem a diretoria do cliente. E um colaborador nosso, a gente pensando, mas o colaborador viu o quão importante era e ele encontrou uma forma e eu perguntei como foi. Foi assim, assim, assim. Eu falei, ótimo, parabéns. Então, para a gente, os cases, eles têm que acontecer todos os dias, em todos os eventos, em todas as situações. Nós tivemos situações que, por exemplo, um cliente ele precisava construir uma obra civil para realizar, para colocar um transformador grande, e a gente foi descobrindo, vamos fazer pergunta isso, aqui a gente conseguiu fazer às vezes tudo sem ele precisar gastar, economizou aí R$500 mil, uma rede de supermercados, inclusive, que atende aqui a região, R$500 mil sem precisar gastar com a cabine primária. Nós tivemos casos em que, uma situação muito interessante, a energia tinha subido demais, estava extremamente elevada. Os clientes, outros clientes nos telefonaram e falaram, como a gente resolve esse problema? Porque eu não tinha energia, como é que eu resolvo? Eu vou precisar colocar isso, eu era uma multinacional, e ela falou, eu vou precisar lançar 5 milhões de prejuízo esse ano com energia, quer dizer, vai derrubar o meu resultado. E a gente conseguiu um grande gerador que equalizou os preços de energia durante 10 anos e foi feita uma transação gigantesca. Com 10 anos de energia, atendemos o presidente dessa empresa, era uma empresa de contact center. Então, contact center consome muita energia, né? É uma empresa de 200 mil funcionários no mundo. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, Richard, e isso é uma coisa interessante, né? Porque nossa agência vive falando, poxa, eu preciso de depoimentos de clientes. Assim, eu não vou colocar depoimentos de cliente. Nós somos totalmente contrário a precisar fazer com que o cliente conte a história dele. A gente tem que ter história para contar absolutamente todo dia, nas pequenas coisas, conseguir uma conta para o cliente que não era importante, que parece algo não tão importante, mas é extremamente importante, até resolver um problema de um prejuízo de 5 milhões no ano que o cliente vai ter, a gente conseguir fazer. Para mim, não tem diferença entre os dois cases. Não existe diferença. A realização ela é igual para os dois, porque a gente atendeu, porque a gente inovou. O importante para a gente é conseguir fazer diferente, é conseguir resolver. Ser um parceiro estratégico, né? Exatamente. Legal. E, assim, pelo que eu entendi, a solução de vocês, ele é um RP de utilities, né, dessa parte de energia. Sim. E é muito desafiador você conseguir manter ali um cliente usando o seu software, ferramentas. Que conselhos que você daria para alguém que pense em montar um SaaS e ter um produto? Perfeito. Eu diria o seguinte, que nós somos mais um business intelligence, nós somos mais um BI de energia. Lógico, nós temos uma retaguarda que opera conectando os consumidores com os grandes geradores e o resultado disso é o BI. Então, o que acontece? Quando a gente coloca o BI, eu diria o seguinte, para quem pensa em ERP ou SaaS, o que quer que seja, eu penso que é extremamente importante olhar sempre alguns aspectos. O primeiro deles é o seguinte, de nada adianta um fantástico ERP se ele não te traz um BI muito simples e intuitivo que te fala como você vai reduzir custos. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje,
o SAP, por exemplo. O SAP, ele é um ERP fantástico, gigantesco, mas é um ERP que, se você for olhar a área de Business Intelligence e conclusão de informações, ele acabou ficando muito bom por causa de governança, porque a empresa que vai fazer um IPO precisa ter, porque a empresa que vai ser vendida precisa ter, isso valoriza a empresa por causa disso. Esse foi o valor agregado. Mas o BI acabou sendo algo extremamente complexo, difícil de se implementar. Então, eu entendo o seguinte, que o ERP, ele tem ali o que todo mundo fala, que é o valor agregado, a cereja do bolo, como quiser chamar. Eu tenho um conjunto gigantesco de informações. Eu preciso transformar isso de uma forma simples, fácil, e entrada de dados ela tem que ser simples, tem que ser automatizada. O cliente precisa ter acesso de forma rápida, prática. Então, se a gente, por exemplo, a gente tinha um problema, vamos buscar uma memória de massa daqui, dali a gente acabou indo por um outro caminho mais rápido. Então, eu sugiro que os sistemas eles sejam simples, de forma muito simples. Porque, às vezes, a hora que a gente vai ver, a gente colocou tanta burocracia num cadastro que a gente deixou de... A letra está pequena, a tela está cheia de informação, estou preenchendo coisa que eu nem preciso. É porque eu vou colocar isso, porque se algum dia ele quiser comprar um avião, se ele quiser comprar um carro, eu sei que esses dados... Então, é muito importante a gente colocar isso em prática. Tem que ser muito simples para o cliente e tem que devolver a informação. Então, se você me falasse receita simples e que gere valor, que traga informação, que tenha BI embutido e não seja um novo módulo. Olha, eu te fiz tudo isso, agora você tem que pagar uma fortuna para ter o BI, mas eu fiz tudo, agora eu preciso do resultado. Mas precisa pagar aqui, senão não vai ter resultado. Pô, você que quer dar o resultado para o seu cliente. Porque isso que vai fazer com que ele indique outros clientes, isso que vai fazer ele feliz. Achei muito legal isso dessa questão de ser algo intuitivo, ser prático, que traga valor, que traga sentido, né? Um outro podcast que eu tive aqui também muito interessante, que a pessoa também tem um SaaS, não tem nada em comum com o seu, mas que eu achei legal também que ele trouxe, que a equipe comercial dele, pessoa de Customer Success, ele colocou que é a equipe de sucesso, eles têm um aviso mostrando o percentual do quanto que o cliente está usando, da capacidade do software e o tempo que ele está usando, se ele está gastando menos horas ou não, que isso às vezes ele vê uma relação direta. Então, se ele está usando pouco, ele não está explorando todos os recursos, amanhã depois pode ser que ele cancele. E aí ele investe mais tempo em treinamento, mostrando as possibilidades. Lógico. Que ele estava comentando que ele foi percebendo depois de um tempo que, principalmente nas trocas de equipe que tem no cliente, as pessoas estavam usando menos. Então, ele percebeu da importância da recorrência de treinamentos e mostrar quais áreas e benefícios que eles não estavam explorando no seu software. E eu achei aquilo assim, uma coisa que parece ser tão simples, mas, ao mesmo tempo, eu achei tão genial a empresa ter esse tipo de cuidado e tal, né? É verdade, porque isso pode indicar um cliente que está indo embora, pode indicar várias coisas. Bacana. E eu queria abrir aqui para você, colocar uma mensagem final aqui, tanto para as pessoas que queiram conhecer um pouco mais o Advisor ou que se interessaram pelas suas áreas de atuação. Queria que você abrisse para as suas considerações aqui. Bom, outro dia eu falei para um cliente, nós estamos aqui para te ajudar no que você precisa do nosso negócio, mas também porque você precisa que não seja do nosso negócio. E é exatamente isso que eu quero colocar aqui para vocês. Nós estamos aqui para ajudar os clientes nos negócios deles, nos nossos negócios, mas nós também estamos para ajudar com as competências que a gente tem, com a nossa experiência, se precisar para alguma outra coisa. Então, algumas vezes um cliente pode falar, eu estou com uma dificuldade de gestão de custos de uma área que não tem nada a ver com as áreas que a gente atua. Vamos conversar? Estamos aqui para conversar. E se fizer sentido, vamos trabalhar juntos nisso. E podem contar comigo, com a nossa companhia. Depois pode divulgar, pode colocar o meu celular para quem quiser mandar o WhatsApp, tirar dúvida. E eu estou à disposição. Vou procurar atender sempre todo mundo.
usualmente, às vezes eu não consigo atender na hora, mas a gente sempre consegue atender todo mundo, sempre dá um jeito. E você, com a sua visão empreendedora que você tem, se os clientes trouxerem outros tipos de desafio de outras áreas, é capaz de você formatar um produto para eles também. Hoje, lógico que à medida que o tempo vai passando, a gente vai ter a necessidade de concentrar os negócios. Mas certamente a gente vai procurar olhar algum jeito ou recomendar ou orientar. Se a gente não puder desenvolver, a gente vai procurar sugerir qual o caminho que ele pode seguir para desenvolver. Legal, Alexandre. Queria mais uma vez agradecer por a oportunidade de bater esse papo, de aprender um pouquinho aqui contigo hoje. Foi muito legal. E você que gostou desse bate-papo, que quer conhecer um pouco mais, inscreva no nosso canal, visite os vídeos, tem bastante entrevistas legais com pessoas incríveis como o Alexandre. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Valeu. Grande abraço.